Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã para aqueles que estiverem assistindo depois da gravação. Inclusive, eu, quando de vez em quando, vou assistir novamente para relembrar, né? É, Hoje vamos dar continuidade aqui ao texto do Caminhos da Terapia Psicanalítica. Começamos ele na semana passada, mas continuamos bem pouquinho. Acho que atacou uma crise de tosse, se eu não me engano, no final do encontro passado. Antes disso, havíamos lido, né, no encontro passado, o texto sobre a false reconnaissance, né, déjà recontei, onde eh, Freud trazia essa perspectiva do falso reconhecimento, né, ou dentro da uma espécie, como se fosse uma espécie de déjà vu, né, do que o paciente traz na sessão como se fosse assim, eu acho que eu já lhe contei sobre isso. E o analista dizendo que não se recorda, enfim, essa questão, né, de não discutir, né, necessariamente com o paciente, questão da lembrança encobridora também, da lembrança recalcada. Foi um textozinho também bem curto, né? Alguns desses textos desse período, eles foi um período onde Freud tinha dedicado um pouco mais da concentração aos escritos técnicos, entre 1913 e 1915. Depois ele se dedicou à preparação das conferências introdutórias, né? Então, alguns artigos estão aparecendo que eles são artigos bem curtinhos, onde basicamente Freud pontua, né, um assunto, assim, traz uma notícia, quase como se fosse uma pequena nota sobre um determinado assunto, né? Os caminhos da terapia psicanalítica, é, ele vem falando a respeito, né, da tarefa médica, levar o doente neurótico a conhecer as emoções recalcadas e inconscientes existentes dentro dele, revelar as resistências que nele atuam contra tais aplicações do conhecimento sobre a sua própria pessoa. Então, é uma perspectiva de um autoconhecimento, né, de uma revelação também, é, ele está muito concentrado nesse aspecto. Porque ele começou, né, a falar dos motivos e as emoções pulsionais, é, lhes ensinamos, né, a entender a composição dessas formações anímicas de alta complexidade, remetemos os sintomas às emoções pulsionais que os motivaram, mostramos ao paciente, a partir de suas manifestações anímicas não consideradas como patológicas, que a motivação dessas manifestações só lhe era parcialmente conhecida de forma consciente. Tem um caráter um professoral, né, do Freud. No seminário 17, inclusive, o Lacan faz uma certa crítica nesse sentido, é, porque no seminário 17 ele situa os discursos, né, os quatro discursos, é, e constrói, né, toda uma leitura também da sociedade, né, o discurso ele aparece também como uma leitura para a formação do laço social, ou seja, para a cultura, né, o discurso é laço social, é cultura, nessa perspectiva de Lacan. Então ele constrói mais ou menos, né, como a sociedade ela se constitui em torno de uma posição discursiva ali que estaria a leitura no discurso do mestre e também no discurso universitário. Depois, no discurso de Roma, se eu não me engano, acho que é 2 anos depois, ele articula um quinto discurso, que seria o discurso do capitalismo,
que é um discurso que muda um pouco a estrutura, né? Ele parte ali do discurso do mestre e do discurso universitário, mas fazendo um movimento que não repete, né, a sequência. Mas, enfim, não é disso necessariamente que eu queria pontuar agora. Então, nessa construção desses discursos, onde ele estabelece aí a filosofia, a ciência moderna, né, o saber científico, o saber do mestre, a posição do mestre e do escravo, né, dentro da leitura hegeliana também que ele vai fazer, ele vai colocar Freud, muitas vezes, nesse lugar do discurso do mestre, e não necessariamente numa posição, né, numa organização ali discursiva do discurso da psicanálise, por mais que Freud tenha inventado, né, ou descoberto a psicanálise. Isso é uma leitura que o Lacan vai fazendo, e muito, assim, muito atravessado por essa necessidade de confirmar a psicanálise, né? A gente está num texto aqui de 1919, né? 1919. A psicanálise está no meio do caminho aqui, né? Está na metade, digamos assim, que foi criada, né, em 1900 com a interpretação dos sonhos. Ela termina a psicanálise freudiana em 1939, né, com o falecimento de Freud. Então, em 19 está na metade. Em 19 ainda não tem a segunda tópica, né? Então tem muita coisa aqui que está organizada em torno da primeira tópica, em torno do primeiro momento de trabalho da psicanálise. E Freud ainda com essa necessidade de sustentar a psicanálise como uma ciência aceita, né? Está saindo da guerra, da Primeira Guerra Mundial, onde teve um período aí bastante difícil. A psicanálise vai se desenvolver bastante também depois da guerra, com relação aos traumas de guerra, enfim, a usar também a psicanálise como uma abordagem de tratamento, né, para as pessoas que sobreviveram, né, à guerra. Enfim, tem toda uma necessidade de a uma pessoa que está sendo submetida ao tratamento, Freud apresentar a psicanálise como algo sólido, algo comprovado, né, vamos dizer assim. Então ele vai conduzindo muito de uma maneira professoral, assim, né, apresentando como funciona a psicanálise, o que é aquilo que é a descoberta da psicanálise, né, o, os fenômenos que acontecem, aquilo que está sendo analisado, ele sempre vai sustentando um pouco nesse ponto. A formação da psicanálise aqui ainda não estava estruturada em 19. Então, basicamente, aqui formava-se analistas a partir do contato com a obra de Freud e com a interpretação dos próprios sonhos. Claro que algumas pessoas tinham contato com a psicanálise para tratamento, né, para tratar alguma psiconeurose, e diante dessa dinâmica com que era aplicada, né, a psicoterapia psicanalítica, e a pessoa via ali, né, melhorava, né, tinha um processo de cura, então geralmente despertava o interesse de se desenvolver nessa área como um profissional, né. Um grande caso é o da Sabrina, né, Sabrina Spitzer, eu nunca acerto esse sobrenome, os que tem naquele filme da Um Método Perigoso, onde tem essa relação, né, de Freud, que a Sabrina foi uma paciente de Jung, e através desse tratamento com Jung, ela, né, decidiu, né, fazer uma formação médica, se tornou psicanalista, inclusive depois chegou a ser psicanalista de várias pessoas, né, assim, de nomes com destaques. Se eu não me engano, foi Piaget ou foi Vygotsky que foi analisante, né, de Sabrina, ali em meados de 1920. Mesmo depois, enfim, né, se foi Piaget ou foi Vygotsky, enfim, eles não deram seguimento assim, na prática psicanalítica. Mas, enfim, afora
essas fofocas assim que contextualizam um pouco, né, onde a gente está situado na história, o momento da psicanálise, porque o texto se dá, né, nessa conjuntura, a gente vai para a leitura propriamente. Bom dia, Mari. Deixa eu tomar só desse parágrafo anterior aqui para retomar o fio da meada. Também explicamos a aspiração sexual das pessoas, separando-a em seus componentes. E quando interpretamos um sonho, procedemos inicialmente deixando em segundo plano o sonho como um todo, atrelando a associação a seus elementos específicos. A partir dessa comparação pertinente da atividade médica psicanalítica com um trabalho químico, então, poderia surgir a motivação para um novo rumo da nossa terapia. Nós analisamos o paciente, isto é, decompomos a sua atividade anímica em seus componentes elementares e mostramos a ele esses elementos pulsionais individual e isoladamente. Então, não parece óbvio exigir que também o ajudemos na nova e melhor composição dos componentes? Os senhores sabem que essa exigência realmente foi feita. Ouvimos o seguinte: depois da análise da vida anímica doente, deve ocorrer sua síntese. E logo se aliou a essa exigência a preocupação de se dar muita análise e pouca síntese. Assim, se dá muita análise e pouca síntese. Assim como o esforço de transferir o peso maior do efeito psicoterapêutico para a síntese, uma espécie de reconstituição daquilo que fora praticamente destruído pela vivissecção. Só um instante. Mas, continuando, né? Mas não posso crer, meus senhores, que nessa psicossíntese se nos apresente uma nova tarefa. Se eu quisesse me conceder a liberdade de ser sincero e descortês, eu diria que se trata de retórica vazia e impensada. Limito-me a observar que temos aí apenas uma hiperextensão, sem conteúdo, de uma comparação, ou, se quiserem, uma exploração injustificada de uma nomenclatura. Mas um nome é apenas uma etiqueta adequada para diferenciá-la de outras coisas semelhantes. Não é um programa, nem um sumário, nenhuma definição. E uma comparação precisa tangenciar aquilo que é comparado apenas em um ponto, e em todos os outros pode se distanciar bastante daquilo. O psíquico é algo tão especificamente único que nenhuma comparação individual poderá reproduzir a sua natureza. O trabalho psicanalítico oferece analogias com a análise química, mas igualmente analogias com a intervenção do cirurgião ou a atuação do ortopedista, ou ainda com a influência de um educador. A comparação com a análise química encontra um limite no fato de que, na vida anímica, lidamos com aspirações que estão sujeitas a uma compulsão por unificação e reunião. Se conseguirmos dissecar um sintoma, liberar uma emoção pulsional de um determinado contexto, ela não ficará isolada, mas logo entrará em um novo contexto. Sim, pelo contrário, o paciente neurótico nos apresenta uma vida anímica dilacerada, cindida por resistências, e enquanto a analisamos e afastamos as resistências, essa vida anímica vai se recompondo, incorpora na grande unidade que chamamos de seu eu todas as noções pulsionais que até então eram dissociadas por ele e reunidas em outro lugar. Assim, a psicossíntese se dá no analisando sem a nossa intervenção, de forma automática e inescapável. Com a dissecção dos sintomas e a suspensão das resistências, criamos as condições para que ela aconteça, para que ela acontecesse, né? Não é verdade que haja algo no doente que foi decomposto em partes e que agora esteja esperando calmamente que nós, de algum modo, façamos a reconstrução.
O desenvolvimento da nossa terapia, portanto, deverá trilhar outros caminhos, principalmente aquele que Ferenczi recentemente definiu em seu trabalho sobre as dificuldades técnicas de uma análise da histeria, como a atividade do analista. Ferenczi aqui entra como um nome bem importante assim no desenvolvimento da psicanálise como um todo, né? Também da psicanálise freudiana. O Ferenczi é um dos psicanalistas assim, que mais influenciam, né, aquilo que Freud toma como construção da psicanálise. Quando a gente lê a obra de Freud, a gente percebe que há uma certa dificuldade de Freud mencionar outras pessoas que estão construindo a psicanálise como, vou dizer assim, como colaboradores efetivos daquela construção. Pelo menos isso é uma coisa assim, que eu interpreto, né, da obra freudiana. Ele sempre menciona a algumas pessoas com, assim, com muito pouca ênfase, assim, né? Ele quase que menciona, assim, porque não pode ficar sem mencionar, mas ao mesmo tempo não dá tanto destaque. E logo a construção narrativa dele toma uma estrutura, assim, de muita importância daquilo que ele mesmo está desenvolvendo, né? Eu faço essa interpretação, né? Então, possa ser que alguma outra pessoa tenha uma sensação um pouco diferente. Você vê que ele vai mencionar, assim, né? O desenvolvimento dos caminhos que Ferenczi no texto tal, mas ele não constrói muito o que o Ferenczi propõe no texto. Aí ele vai falando como se fosse ele mesmo falando, assim, ele mesmo construindo tudo sozinho, né? E fica quase aquela coisa assim, Freud é um super expoente da psicanálise, não que não seja, né? Uma vez que ele a inventou, mas ainda assim ocupando, né, esse lugar assim de líder maior, chefe maior, o inventor de todas as coisas, até as coisas que outras pessoas inventaram, né, ou estabeleceram para a psicanálise, elas só entram na psicanálise porque Freud aceitou, porque Freud acatou aquilo, né? Então, tem um pouco assim dessa parte, eu considero, né, de Freud. Mas o Ferenczi ele foi muito importante em diversos aspectos assim da concepção do trabalho da psicanálise, do psicanalista, da formação do psicanalista. Quem propõe, por exemplo, aquilo que a gente vai chamar de análise pessoal ou de análise didática, né, ou o pé do tripé da formação do analista, que é a análise, né, do próprio analista, quem vai formalizar isso em alguma medida é o Ferenczi, né, é o Ferenczi que vai estabelecer as necessidades disso, da análise, né, de realizar uma análise periodicamente, né, minimamente, assim, né, mais ou menos nesse contexto, e que depois isso vai se estabelecer como uma concepção de formação, né, determinar um período, fazer a análise por 2 anos, fazer uma análise por 3 anos, para depois se tornar analista, isso começa a tomar uma forma melhor, ser melhor formalizado a partir dos anos 20. Se eu não me engano, em 22 ou em 24, quando cria-se a primeira é, policlínica de psicanálise na Hungria, né, que é a partir da figura do Ferenc, né, então ele é um importante colaborador na psicanálise como um todo e também, né, com grande influência na própria psicanálise freudiana. Continuando, entremos em um rápido acordo sobre o que entende por tal atividade. Havíamos descrito a nossa tarefa terapêutica a partir de dois conteúdos: a conscientização do recalcado e a descoberta das resistências. Fazendo isso, aliás, já somos suficientemente ativos. Mas será que devemos deixar por conta do doente lidar sozinho com as resistências que lhe foram reveladas? Será que não podemos lhe fornecer nenhuma outra ajuda além da que ele recebeu com o impulso antiépico da transferência?
Não seria muito mais óbvio ajudá-lo também, colocando-o naquela situação psíquica que é a mais favorável para a solução desejada do conflito? Afinal, a sua produção, o Listum, também depende de uma constelação de fatores externos. Sendo assim, será que deveríamos pensar em mudar essa constelação através de uma intervenção nossa que fosse adequada? Acredito que uma tal atividade do médico analista é unívoca e claramente justificada. Os senhores percebem que aqui se abre um novo setor da técnica analítica, cujo destrinchamento exige esforço intenso e que produzirá determinadas prescrições. Hoje não tentarei lhes dar uma introdução dessa técnica, ainda em desenvolvimento, mas me limitarei a destacar um princípio básico, que provavelmente será o princípio dominante nessa área. É ele. O tratamento analítico deve, na medida do possível, ser executado na privação, na abstinência. Deixarei para uma discussão mais detalhada observar em que medida é possível detectar isso, mas por abstinência não entendemos a falta de toda satisfação. Obviamente, isso seria inexequível. E também não o que se entende popularmente pelo termo, que seria a abstinência sexual. Mas algo diferente, que tem muito mais a ver com a dinâmica do adoecimento e do restabelecimento. Os senhores se lembram de que foi um impedimento que fez o paciente ficar doente, que os seus sintomas lhe prestam um serviço de satisfações substitutivas. Durante o tratamento, os senhores podem observar que cada melhora de seu estado de sofrimento retarda a velocidade do restabelecimento e diminui a força motriz que impele para a cura da resistência, né? A resistência ao tratamento. Mas não podemos renunciar a essa força motriz, uma diminuição dela. Mas não podemos renunciar a essa força motriz. Uma diminuição dela é perigosa para a nossa intenção de cura. Então, qual é a conclusão que se evidencia irrefutavelmente? Temos de, por mais cruel que isso possa parecer, cuidar para que o sofrimento, de algum modo eficaz, do paciente não termine antes da hora. Nossa. Se pela decomposição e desvalorização dos sintomas ele foi reduzido, em algum outro lugar precisamos reerguê-lo como uma privação sensível, senão corremos o risco de nunca alcançarmos nada além de melhoras modestas e insustentáveis. Pelo que vejo, o perigo se mostra como ameaça, especialmente em dois lados. Por um lado, o paciente cujo estar doente foi abalado pela análise esforça-se com afinco em criar novas satisfações substitutivas no lugar dos seus sintomas, satisfações que agora não têm característica de sofrimento. Ele se serve da grandiosa mobilidade da libido, parcialmente liberada para investir com libido as mais variadas atividades, preferências, costumes, também os que existiam antes, elevando-os assim a satisfações substitutivas. Um pouco aqui, daqui a pouco eu comento. Ele sempre voltará a encontrar tais distrações novas, através das quais evoca a energia necessária para a manutenção do tratamento, e sabe mantê-las em segredo por algum tempo. Temos a tarefa de detectar todos esses desvios e, a cada vez, exigir dele a renúncia, mesmo que a atividade que leva à satisfação pareça ser a mais inofensiva possível. Mas o semi-curado, também pode trilhar caminhos menos inofensivos. Por exemplo, se for homem, procurar um vínculo prematuro com uma mulher. Diga-se de passagem que um casamento infeliz e o sofrimento corporal são as manifestações mais comuns da neurose. Elas satisfazem, em especial, a consciência de culpa, necessidade de punição, que faz com que muitos doentes se apeguem tão tenazmente à sua neurose.
Devido a uma escolha infeliz no casamento, eles punem a si próprios. Uma doença orgânica longa, eles aceitam como sendo uma punição do destino. E então, muitas vezes, renunciam a uma continuidade da neurose. A atividade do médico, em todas essas situações, precisa se manifestar como uma intervenção energética contra as satisfações substitutivas prematuras. Porém, será mais fácil para ele a preservação diante do segundo perigo, que não deve ser subestimado, e que ameaça a força motriz da análise. O doente procura principalmente a satisfação substitutiva no próprio tratamento, na relação transferencial com o médico, podendo até almejar dessa forma uma compensação por toda a recusa que até então lhe foi imposta. Alguma coisa precisa ser concedida a ele, em maior ou menor proporção, dependendo da natureza do caso e da característica do doente. Mas não é bom quando é demais. Quando o analista, por exemplo, de dentro da imensidão de seu coração solícito, concede ao paciente tudo o que uma pessoa pode esperar do outro, ele estará cometendo o mesmo erro econômico em que incorrem as nossas instituições de cura não analíticas. Elas ainda mais buscam que tornar a estada do estadente, ou elas nada mais buscam que tornar a estada do doente o mais agradável possível, para que ele se sinta bem ali e possa retornar àquele lugar como a um refúgio para todas as situações difíceis da vida. Fazendo isso, elas abdicam de torná-lo mais forte para a vida e mais capacitados para as suas verdadeiras tarefas. No tratamento analítico, devemos evitar todo tipo de mimo semelhante. Em sua relação com o médico, o paciente deve ter uma vasta gama de desejos não realizados. É oportuno privá-lo justamente daquelas satisfações que ele mais deseja e que expressa da forma mais urgente. Acho que ele vai dar continuidade aqui ainda nesse ponto, mas aqui tem um aspecto interessante. Quando eu leio, né, os textos freudianos aqui, eu sempre convido vocês a uma análise crítica, né? O que é uma análise crítica? Uma leitura crítica do texto. A gente não vai ler o texto de Freud, porque é o texto de Freud, como se estivéssemos lendo, por exemplo, um livro sagrado, né? Uma obra sagrada que determina ali a doutrina de uma religião e que não pode ser contestado e sim interpretado e pegar aquilo ali para reproduzir, né, na vida como ensinamento. A gente não deve ler a obra, nenhuma obra psicanalítica, na verdade, né, nem a freudiana, nem a lacaniana, nessa perspectiva. Então, quando a gente faz a leitura de Freud, a gente não pode perder de vista o tempo. Um texto de 1919 tem praticamente 110 anos, né? Então, vamos pensar aí que em 110 anos, a psicanálise também já mudou um bocado de coisa, né? Tem várias outras leituras. Aqui, nesse ponto específico aqui do texto, eu acho que aqui traz duas problemáticas muito interessantes da gente pensar. Claro que uma clínica estabelecida estritamente como uma clínica freudiana, né, uma clínica vinculada à IPA, uma clínica vinculada aqui no Brasil, mais especificamente à FEBRAPSI, né, que seria a representante da IPA aqui no Brasil, que regula a psicanálise freudiana, né, que é uma psicanálise, por exemplo, que não aceita a psicanálise lacaniana, não aceita os preceitos lacanianos e de muitos outros psicanalistas, se concentra muito em estabelecer as leituras contemporâneas com o olhar daquilo que foi estabelecido teoricamente, né, ou proposto teoricamente por Freud. Então, isso tem um aspecto,
Isso não quer dizer que é ruim, né? Nem que é bom, nem que é certo, nem que é errado, não é dessa ordem, né? Mas quem opta por ser uma psicanalista estritamente freudiano, né? Tá valendo. Tem pessoas que vão lidar muito bem com esse tipo de tratamento, né? E vão encontrar aí as saídas, né, possíveis para uma melhora de vida, digamos assim. Mas tem uma problemática que abre aqui, é com respeito a essa concepção de privação, né, há uma técnica psicanalítica lacaniana, né? Tem uma. Aqui nesse ponto tem um diálogo com o texto anterior. No texto anterior, Freud mencionava. Foi no anterior ou foi no anterior ainda, né? Não, não lembro exatamente agora se foi no último texto ou se foi no de antes. Esqueci o título do anterior. O passado foi o da falsas recordações, né? O de antes eu não lembro agora o título. Mas ele mencionava de que quando a pessoa estivesse em tratamento, o analista, né, o médico, convidasse a pessoa, né, propôs ali quase como uma regra do tratamento, de que a pessoa não tomasse decisões importantes na sua vida, até que o tratamento fosse concluído, né? Então, que a pessoa não iniciasse um relacionamento amoroso, não tomasse decisões do trabalho, mudança de emprego, saída de emprego, enfim, né, várias decisões assim, que poderiam ser consideradas importantes na vida da pessoa, era convidado para que a pessoa não tomasse nenhuma decisão até que o tratamento fosse tido como concluído. Isso conversa diametralmente com a perspectiva da clínica, né? A gente vai observar facilmente, eu não preciso nem falar muito sobre isso, a gente vai observar facilmente que a concepção de uma clínica psicanalítica, inclusive a clínica lacaniana, na qual o meu trabalho se propõe, né, não é uma clínica que trabalha com essa concepção, né, onde a pessoa vai precisar aguardar a análise acontecer, resolver aquela demanda, aquilo que traz como queixa, para que tomar determinadas decisões. A análise vai acompanhando a vida da pessoa, né? Conforme a vida vai acontecendo, a análise vai acontecendo e vai lidando com aquilo ali. Isso conversa diametralmente também com a concepção de sintoma, né? O sintoma, dentro de uma perspectiva freudiana, aqui, inclusive, ainda é um sintoma como uma manifestação de adoecimento. Por mais que Freud faça um diálogo das coisas ditas normais, né, da vida cotidiana, como utilizando dos mesmos recursos, dos mesmos mecanismos psíquicos para suas construções, tal qual, né, os sonhos, os lapsos de memória, os xistes, né, isso se assemelhando àquilo que forma também o sintoma não estaria na vida cotidiana. O sintoma estaria como um adoecimento. Então, muitas vezes, né, naquilo que está estabelecido como a manifestação sintomática da neurose, aquilo que está associado à doença, seria aquilo que estaria associado às escolhas de vida. Então, espera-se que a pessoa resolva aquele sintoma para que ela possa lidar com essas decisões da vida sem a influência do seu sintoma. Porque o sintoma seria, aqui em alguma medida, um adoecimento. Em Lacan, isso perde, né, o sentido, porque o sintoma não é necessariamente um adoecimento. Todos nós, né, se a gente pudesse dizer assim de uma maneira bem genérica, todos nós produzimos sintomas. Quando a gente faz a leitura, a análise da nossa vida, nós produzimos sintomas. Tem coisas que são da ordem da minha repetição, né, da maneira como eu me relaciono com a vida, né, comigo, com as pessoas, enfim. Isso diz respeito à minha neurose, ou à minha psicose, ou à minha
perversão, né, ou seja, a minha estrutura, e pode ter uma coisa ali que né, um sintoma específico, uma metáfora, vamos usar os termos aqui, mais próximos do que Lacan estabelece, uma metáfora significante que eu estou produzindo, que está gerando um certo excesso de sofrimento na minha vida. Num trabalho de análise, vai possibilitar com que eu construa outras metáforas, né, significantes, né, com os significantes que eu encontro, né, a minha bateria de significantes, que vão produzir menor sofrimento. Mas ainda assim, eu vou viver a vida com certas manifestações sintomáticas que dizem respeito à minha posição de sujeito. Então, não há uma necessidade de extirpar o sintoma, porque o sintoma, né, ele seria inerente, vamos dizer assim, na estrutura. O sintoma é aquilo com que o paciente, né, ou a pessoa, o sujeito, o indivíduo, se arranja. Muitas vezes a gente vai ter uma certa até confusão da concepção daquilo que é um sintoma para aquilo que é a fantasia, né? Ou o fantasma, na concepção lacaniana, porque é uma construção meio que vai caminhando para esse tipo de leitura. Então, quando alguém entra em tratamento psicanalítico, a gente não espera que a pessoa, ou não convoca, não solicita, que a pessoa não tome decisões, né, durante. Inclusive, porque já tem uma concepção aí do tratamento muito diferente. Freud tratava as pessoas 6 vezes por semana. Então a pessoa mais via Freud do que fazia outra coisa, porque todo dia a pessoa estava lá tendo 1 hora de conversa, 50 minutos de conversa específica ali, ó, certinho, dentro de um ambiente controlado com Freud, de segunda a sábado, vamos dizer assim. Então, olha o tipo de envolvimento que se tem, que é muito diferente da dinâmica do tratamento que a gente vai estabelecer nos moldes de uma psicanálise brasileira, de uma sessão por semana, às vezes a sessão quinzenal, né, dependendo da construção clínica de cada pessoa e também das possibilidades, né, dos analisantes. Então, tem uma concepção muito diferente da pessoa parar a vida, né, para poder fazer um tratamento e só depois do tratamento tomar as suas devidas decisões. Em alguns outros contextos, eventualmente aí no contexto de serviço público, alguém que esteja, né, vinculado à instituição, né, como um CAPS, né, de repente tem a possibilidade de realizar algum acompanhamento psicanalítico diário com as pessoas que fazem uso desse serviço, mas ainda assim uma dinâmica de uma realidade bem distinta, né, bem específica, restrita, particular. Então, não diríamos que seria um todo. A psicanálise à francesa, né, uma psicanálise ao molde de Lacan, ainda estabelecia aí minimamente as sessões 3 vezes por semana, né? Então, tinha-se essa necessidade também de que a pessoa que estivesse em tratamento frequentasse ali a sessão pelo menos umas 3 vezes por semana. Então, tem toda uma conjuntura, né, em torno desse tipo de tratamento. Uma outra problemática que eu acho que dialoga aqui também é com relação a as satisfações substitutivas, os novos modos de satisfação que se encontram no período de tratamento, daquilo que em alguma medida vai ser elaborado aí nos ditos manuais, né, nas enciclopédias de psicanálise, como a construção de uma neurose de transferência, uma neurose transferencial, enfim, que vai produzir uma certa necessidade de angústia, né, de manter uma angústia no tratamento para, digamos assim, manter o inconsciente ali evidente, aparecendo, né, para que a, o tratamento não se estabeleça em uma condição de muita passividade.
Isso vai conversar bastante com a construção da clínica pós-lacaniana, né, que a gente vai chamar, em alguma medida pejorativamente, da clínica freudo-lacaniana, né, ou freudo-lacaniana, é, que teria uma concentração em um aspecto do real em jogo, com essa questão das satisfações, do gozo, essas satisfações substitutivas fazem uma confusão com o conceito de gozo de Lacan, então começa a ler o gozo como se fosse uma satisfação substitutiva, porque o gozo seria o negativo do desejo, e no que toma essa leitura do gozo como negativo do desejo, o desejo como um caminho da satisfação, o gozo como um caminho da satisfação substitutiva. Aí cria-se uma construção de uma clínica do gozo, uma clínica do real, uma clínica que angustia, uma clínica de uma retificação subjetiva. Isso vai trazer assim, uma problemática muito grande, né, para como a gente lê a clínica, compreender isso como uma clínica lacaniana gera uma confusão absurda. A dinâmica do tratamento é muito confusa nessa perspectiva, é, gera aquilo que a gente encontra no nosso dia a dia, né, assim, das pessoas que procuram o tratamento rápido, porque eu estava fazendo uma análise lacaniana e depois eu descobri que não era lacaniana, porque o analista era assim, assim, assado, e estabelece, né, essa esse tipo de prática clínica que a gente pode descrever aqui de uma maneira genérica como uma clínica agressiva, né? É uma clínica agressiva com o sujeito, porque ela tende a estabelecer essa necessidade de que haja uma angústia ali no tratamento para que o inconsciente possa estar em evidência e possa ser trabalhado e a pessoa possa se deparar com o osso, né, do seu ser, o osso do real, e a partir disso aí fazer uma retificação e encontrar outros modos de viver, né, depois do tratamento. Isso é bastante complexo, isso deturpa a leitura, né, a concepção, a construção teórica do conceito de desejo, do conceito de gozo, a concepção sobre a transferência, sobre o que é a transferência dentro de uma perspectiva lacaniana, que é o que vai manter uma análise acontecendo dentro da perspectiva de Lacan é a transferência. A transferência para Lacan, ela está sustentada em torno do sujeito suposto saber. Enquanto há sujeito suposto saber, enquanto há, né, entre as sujeitos suposto saber, o analisante volta à análise. Ele volta à análise porque há um suposto saber em jogo ali, independente de se tem um excesso de sofrimento ou não, se há angústia, né, muita angústia ou não, mas essas coisas são trabalhadas dentro de uma outra perspectiva, né? Não nessa perspectiva dessa necessidade de, como é a palavra, abstinência, né? Da pessoa se abster de determinadas decisões, de determinados encaminhamentos ou direcionamento, né? Das suas forças pulsionais para que isso se mantenha dentro do tratamento e possa ser trabalhado. É claro que, né, esse aspecto aqui do evitar mimo, né, atender a demanda, a gente vai ver isso como a questão da demanda, né, muito na construção da demanda de amor, e não atender a demanda do paciente, o que é que isso está em jogo dentro dessa relação transferencial, né, e como manejar isso para que um tratamento continue acontecendo, beleza. Isso tem um aspecto aqui de abertura de caminho para uma construção de uma nova clínica, à medida que os efeitos do atendimento dessa demanda, ou que fazem com que mude-se nessa concepção do tratamento, produza aí um outro tipo de clínica, né? Uma clínica menos
professoral, né? Aqui tem um aspecto ético também que está em jogo, né? A gente pode ler esse último, a parte aqui que a gente leu, né? Esse parágrafo aqui da página 142, muito relacionado à concepção da ética da psicanálise, né? O que caminha por não ser uma ética do bem, né? Do bem cuidar, né? Do proporcionar para que o paciente se sinta bem ali, que ele retorne àquele lugar, porque é um lugar bom, agradabilíssimo, né? A gente tem uma concepção dentro da clínica lacaniana mesmo, né? Não da clínica de orientação lacaniana. A clínica de orientação lacaniana é essa clínica do gozo, do real, que está sustentada nessa produção de angústia, né? Em produzir essa angústia no analisante. A clínica lacaniana, a gente vai ter a concepção de que a vida produz angústia. E a gente aprende a lidar com essa angústia na clínica, né, no tratamento psicanalítico. Então, não é o tratamento psicanalítico que vai angustiar. Eventualmente, vai se encontrar um certo excesso de angústia com algumas coisas ali que vai lidando em determinado momento, né, coisas que possam ser consideradas difíceis de falar e tal, mas não necessariamente a clínica que vai produzir aquela angústia. A vida, né, que angustia, a vida do jeito que ela é, né, a gente disposto a estar em laço social, né, o que angustia a nossa relação com a linguagem, é o que angustia. E a clínica psicanalítica de Lacan permite, né, a gente encontrar caminhos para lidar melhor com essa angústia, né, e não necessariamente se angustiar dentro da clínica para poder treinar, né, para a vida, digamos assim. Não é necessariamente nessa concepção. Inclusive, por isso, né, a clínica é, psicanalítica lacaniana, ela caminha junto com a vida, lado a lado com a vida, sem convidar o analisante a se abster de tomar decisões importantes em sua vida. Vai largar o emprego? Fale mais sobre isso. Eu, não larga o emprego agora não. Não acho que seria interessante você largar o emprego agora, porque tudo que você está me falando aqui parece-me que vai ser uma merda na sua vida se você largar o emprego agora. O analista é evidente? Não é evidente. Pode supor alguma coisa, pode até ser que a coisa aconteça. Né? Assim, né? Largou o emprego, vixe, a vida ficou uma merda. Assim, volte aqui, fale sobre isso. A gente vai encontrar uma saída aqui através do dizer. Mas viva a sua vida e venha aqui na análise que a gente vai encontrar vias de lidar minimamente melhor com todas essas situações. Por isso, isso caminha não para um bem dizer, ou bem dizer não, um bem viver, ou saúde mental, por exemplo. A psicanálise não dialoga necessariamente com saúde mental, mas a ética da psicanálise, sustentada numa ética do bem dizer, ou seja, você venha dizer, né, e a cura pela fala, que se estabelece lá no princípio da análise, é o que, em alguma medida, vai permitir que a pessoa viva melhor, vai viver melhor por um tempo, depois não vai viver tão bem assim, porque vai acontecer alguma coisa, aí depois volta de novo, enfim, né? A vida acontecendo. Deixa eu ver, vou tentar terminar aqui o texto. Não creio ter esgotado a dimensão da atividade almejada para um médico com a frase no tratamento deve-se manter a falta. Uma outra vertente, como os senhores se lembram, já foi ponto de discórdia entre nós e a escola suíça. A escola suíça é Jung, né? Basicamente, é Jung e Bleuler, né? Mas Bleuler, ele vai desenvolver muito mais para a psiquiatria, para a descrição da esquizofrenia, etc. Jung que
caminha muito assim com o pé na psicanálise até romper com Freud, né, e desenvolver a psicologia analítica. Recusamos enfaticamente transformar o paciente que se entrega em nossas mãos buscando ajuda em nossa propriedade, formar o seu destino para ele, impor-lhe os nossos ideais e, com a altivez do Criador, formá-lo à nossa semelhança para a nossa satisfação. Ainda hoje, insisto nessa recusa e creio que aqui seja o lugar da discrição médica que precisamos superar em outros relacionamentos. E também vive a experiência de que uma atividade que vai tão longe contra o paciente tampouco seja necessária para a intenção terapêutica. Porque pude ajudar pessoas com as quais não tinha qualquer laço de raça, educação, posição social ou visão de mundo, sem incomodá-las em suas peculiaridades. Aliás, naquela época, quando houve aquelas divergências, tive a impressão de que o protesto de nossos representantes, creio que foi em primeira linha Ernest Jones, acabou sendo demasiado brusco e direto. Não podemos impedir que recebamos também pacientes que são tão instáveis e incapazes de viver que, nesse caso, precisamos unir o influenciamento analítico com o educacional e também, na maioria dos outros casos aqui e acolá, teremos uma oportunidade em que o médico é obrigado a atuar como educador e conselheiro. Mas isso, a cada vez, precisa ser manuseado com grande cuidado de preservação, e o paciente não deve ser educado para ser semelhante a nós, mas para a libertação e a concretização de sua própria essência. Nosso estimado amigo James Putnam, que está na América, tão inimiga nossa atualmente, precisa nos desculpar por também não podermos aceitar a sua exigência de que a psicanálise se coloque a serviço de uma visão de mundo filosófica e que a imponhamos ao paciente com a finalidade de seu enobrecimento. Quer dizer que isso é apenas violência, mesmo que encoberta pelas mais nobres intenções. Outra atividade de tipo bem diferente nos será imposta pela compreensão, que vem crescendo aos poucos, de que as diferentes formas de doença de que tratamos não podem ser resolvidas pela mesma técnica. Seria apressado tratarmos disso em detalhe agora, mas posso explicar a partir de 2 exemplos em que medida deve ser considerada aqui uma nova atividade. Nossa técnica cresceu a partir do tratamento da histeria e ainda se volta para essa afecção. Já as fobias, estas nos obrigam a ir além de nossa conduta até então exercida. Dificilmente seremos senhores de uma fobia se esperarmos que o doente se motive pela análise a abdicar dela. Então, ele nunca trará aquele material para análise que seria indispensável para a solução convincente da fobia. Precisamos proceder de outro modo. Tomem o exemplo de um agoráfobo. Há 2 classes deles, uma mais leve e outra mais severa. É verdade que os primeiros sempre terão de sofrer com medo, né, toda vez que andarem sozinhos na rua, mas nem por isso abdicaram de andar sozinhos. Os outros se protegem do medo abdicando de andar sozinhos. Com esses últimos, só teremos sucesso se pudermos motivá-los por influência da análise a se comportar como os fóbicos do primeiro grau. Portanto, a ir para a rua e lutar contra o medo durante essa tentativa. Ou seja, conseguimos chegar a um ponto em que diminuímos a fobia nessa medida, e só quando alcançamos isso por exigência do médico, o doente terá domínio daquelas ocorrências e lembranças que possibilitam a solução da fobia. Menos adequado ainda parece ser esperarmos passivamente nos casos graves de atos obsessivos, que, na verdade, tendem num processo de cura assintótico há uma duração infinita do tratamento, cuja análise sempre ocorre o risco de revelar muita coisa e nada mudar.
Parece-me pouco questionável que a técnica certa aqui só possa consistir em esperar até que o próprio tratamento tenha se transformado em obsessão, e depois reprimir violentamente a obsessão da doença com essa contra a obsessão. Meu Deus. Mas os senhores entendem que nesses dois casos, lhes apresentei apenas amostras dos novos desenvolvimentos dos quais a nossa terapia se aproxima. E agora, por fim, gostaria de enfocar uma situação que pertence ao futuro, que para muitos dos senhores parecerá fantasiosa, mas que merece, creio eu, que nos preparemos para ela em pensamento. Os senhores sabem que a nossa eficácia terapêutica não é muito intensa. Somos apenas um punhado de gente e cada um de nós, mesmo com grande esforço, só pode se dedicar a um número pequeno de pacientes em um ano. Contra o excesso de sofrimento neurótico que existe no mundo e que talvez não tenha de existir, aquilo que nós conseguimos eliminar desse sofrimento é praticamente irrelevante em termos quantitativos. Além disso, devido às condições de nossa existência, estamos limitados às camadas abastadas e mais altas da sociedade, que costumam escolher elas próprias os seus médicos e nessa escolha são desviadas por todos os preconceitos relativos à psicanálise. Para as amplas camadas da população que sofrem muito profundamente com as neuroses, por ora, nada podemos fazer. Mas, gente, agora suponhamos que através de alguma organização conseguíssemos multiplicar o nosso número de modo que fôssemos suficientes para o tratamento de massas maiores de pessoas. Por outro lado, pode-se prever que em algum momento a consciência da população acordará e a alertará para o fato de que o pobre tem o mesmo direito à assistência anímica que ele já tem agora à assistência cirúrgica, que salva vidas, e que as neuroses não são menos ameaçadoras à saúde da população que a tuberculose, e que, assim como esta, não podem ser deixadas a cargo de cada pessoa do povo. Então serão erguidos instituições ou institutos de formação onde trabalharão médicos de formação psicanalítica que, através da análise, manterão capazes, em face da resistência à produtividade, homens que, do contrário, se entregariam à bebida, mulheres que ameaçam sucumbir diante do peso das renúncias e crianças que têm diante de si apenas a escolha entre a selvageria e a neurose. Esses tratamentos serão gratuitos. Gente, Freud é muito otimista. Pode ser que leve muito tempo até que o Estado perceba esses deveres como sendo urgentes. As condições atuais possivelmente ainda adiarão esse prazo, e é provável que a beneficência particular dará o primeiro passo com tais institutos, mas em algum momento isso necessariamente será de acontecer. Resultará daí para nós, então, a tarefa de adequar a nossa técnica às novas condição, as nossas condições. Não duvido de que a força argumentativa das nossas crenças psicológicas também impressionará alguém sem formação, mas precisaremos encontrar a expressão mais simples e palpável de nossos ensinamentos teóricos. Provavelmente teremos a experiência de que o pobre estará ainda menos disposto a renunciar à sua neurose do que o rico, porque a vida difícil que espera por ele não o atrai e o estar doente lhe garante mais um direito à assistência social. Meu Deus, Freud. Possivelmente, muitas vezes, poderemos ter resultados apenas se conseguirmos unir, à maneira do imperador José, a assistência anímica unir a assistência anímica e o apoio material. Muito provavelmente também seremos obrigados a utilizarmos a nossa terapia com as massas, a fundir o ouro puro da análise em grande medida com o cobre do sugestionamento direto. E também o influenciamento hipnótico poderia encontrar o seu lugar ali. Meu Deus. Assim como o tratamento dos neuróticos de guerra.
mas seja de que forma essa psicoterapia para o povo se configure, ou de que elementos ela se constitua, as suas partes mais eficazes e importantes certamente serão aquelas emprestadas da psicanálise propriamente dita. Psicanálise propriamente dita. Livre desta ou daquela tendência. Meu Deus. Oh, aqui, né, a gente vê, por exemplo, um texto que dificilmente a gente abriria assim as conferências introdutórias, ou a obra completa da Companhia das Letras, e olhando um sumário ali do livro ano a ano, a gente, vou ler esse texto aqui, né? Porque é um texto que praticamente a gente nem ouve falar aí nos círculos, né? Veja toda a problemática que tem, né, em torno de um pequeno texto como esse. E claro que Freud mencionou aqui, a gente já passou do tempo, mas já concluo já. Freud mencionou aqui que isso era só um pensamento para o futuro, né? Mas várias questões a respeito da concepção do que é uma clínica psicanalítica. Tem uma coisa que tem atravessado os meus pensamentos sobre a clínica psicanalítica, principalmente pensar uma clínica psicanalítica brasileira, a respeito do valor cobrado por sessão. É, eu me recordo de um dado de alguns anos atrás, em que cerca de menos de 10% da população baiana ganhava mais de R$ 5.000 por mês. A grande maioria aí, esses 90% aí, quase que a totalidade, ganham até um salário mínimo, né? Até um salário mínimo. Um salário mínimo hoje a gente tem aí em torno de R$ 1.600. Se a gente cobrar, né, vamos dizer assim, se a gente cobra R$ 200 por uma sessão, em uma sessão semanal, né, ou a sessão semanal, a gente vai ter em torno de 4 sessões no mês. Um mês ou outro a gente vai ter 5 sessões. Em um mês comum, 4 sessões, R$ 200 cada uma, vai dar R$ 800. Uma pessoa que ganha R$ 1.600 tem a possibilidade de dedicar metade do salário dela a um tratamento psicanalítico. Então, quando eu estabeleço que o valor da minha sessão é R$ 200, eu estabeleço também um público-alvo da minha clínica. Porque aí eu só posso atender pessoas que podem pagar até R$ 200 em uma sessão. Então, isso estabelece que eu chego em uma clínica. Eu vou atender gratuitamente, saco vazio não para em pé, né? Se a gente atender gratuitamente, a gente vive de quê, né? Como que paga as contas, como que paga a supervisão, como que paga a análise, como que vive, uma vez que a análise vai ser o trabalho do analista, né? A fonte de renda do analista. Mas pensar, inclusive, no valor da sessão é ser atravessado por essas questões, né? Quem é o público que eu posso atender, a quem eu estou restringindo a possibilidade de um tratamento psicanalítico quando eu estabeleço um valor mínimo da minha sessão. Um valor mínimo da minha sessão, ela está estabelecendo em torno da quantidade de pessoas que eu posso atender, que eu pretendo atender, com aquilo que eu preciso ganhar de dinheiro para sustentar o meu trabalho, né? Sustentar com que, eu vivo disso aqui, eu trabalho com isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, isso atravessa também uma linha, né, de corte, onde as pessoas que não têm condição de pagar esse valor, elas não são público para a minha clínica. Isso é uma problemática, né? A gente pensar a questão do valor, por exemplo, né, do preço que se cobra por uma sessão, de como é a psicanálise no Brasil, o que é a psicanálise brasileira com relação a essas coisas que estão em jogo. Isso começa-se também, por exemplo, no próprio processo de formação. Quanto custa se formar psicanalista? Se a mensalidade de um curso de psicanálise
é R$ 900, é R$ 1.200. Quem pode pagar esse valor por mês para se formar psicanalista, né? Então, isso é uma questão, né, que, em alguma medida, nos coloca a refletir também a clínica que a gente está fazendo, né, o tipo de clínica, quem se deve isso, e pensar questões como, por exemplo, é, como seria possível a clínica psicanalítica no serviço público de saúde. Claro que vai entrar aí as discussões a respeito da psicanálise ser ciência ou não ser ciência, para ser aceita como tratamento no serviço público, no SUS, etc. E no SUS aí o atendimento é gratuito, como que funciona isso, enfim. São diversas problemáticas onde a gente pode refletir, pode encontrar diversos diálogos. Nós vemos um texto de 1919 com uma problemática extremamente atual, né, que até hoje não foi resolvida. 110 anos depois não foi resolvida, e diversas, por exemplo, Freud faz um esforço tremendo de separar a psicanálise da sugestibilidade. Por mais que ele vá elaborar a transferência em torno da sugestibilidade, o trabalho do analista não está sustentado na sugestão. Deve-se evitar, inclusive, a sugestão. Para a possibilidade do tratamento das camadas menos favorecidas financeiramente da sociedade, Freud traz a possibilidade do sugestionamento direto e do influenciamento hipnótico. Veja que coisa. Aquilo que ele luta o tempo todo para tirar do campo da psicanálise, para eventualmente a psicanálise ampliar a sua linha de alcance, ele está colocando, né, uma. Não é brecha, não? Como é que chama isso? Me fugiu a palavra agora. Uma concessão, né, a esses tipos, né, de tratamento. Enfim, como a gente já avançou um pouquinho, eu vou deixar para ler esse comentário aqui sobre o texto, né, na semana que vem, e a gente vai entrar nesse texto, né, a questão da análise leiga, conversas com uma pessoa imparcial, né, que é um texto bem interessante, um texto muito famoso, muito conhecido, muito comentado, né, da psicanálise freudiana. E aí a gente lê o comentário e já pega o embalo, né, dessa questão aqui em torno da análise leiga, que a gente já avançou aqui há alguns anos, né, foi para 1926.